Eles nunca quiseram que você descobrisse isso. Enquanto a maioria vive presa em ciclos repetitivos de frustração, tentando aplicar técnicas que nunca funcionam, um pequeno grupo já compreendeu por que o mapa para acessar a Matrix permanece ilegível para bilhões de pessoas. Você, sem perceber, já teve o mapa nas mãos diversas vezes, mas foi condicionado a interpretá-lo de forma completamente invertida. Esse conhecimento sobre os verdadeiros bloqueios que impedem o acesso consciente à realidade programável circula em círculos restritos há décadas, mantido oculto porque representa a diferença entre um ser humano controlável e um operador consciente do sistema. Enquanto isso, você foi treinado a acreditar que o problema está na técnica, no esforço insuficiente ou na falta de merecimento. Agora, existe uma chance de identificar os bloqueios reais e remover as travas que mantêm a Matrix inacessível. Aquelas que transformam conhecimento em impotência e potencial em frustração crônica. Mas essa compreensão exige que você abandone as ilusões mais confortáveis sobre por que sua realidade não muda. A decisão está diante de você. A maioria das pessoas vive sob a ilusão reconfortante de que está fazendo tudo certo. Elas consomem incontáveis horas de conteúdo sobre manifestação, visualização, reprogramação mental e acesso à Matrix. Repetem afirmações, criam quadros de visão, meditam ocasionalmente e aguardam resultados que teimosamente se recusam a aparecer. Quando o fracasso se torna inegável, a narrativa padrão é sempre a mesma. A técnica não funciona, o universo é injusto ou simplesmente não era para ser. Essa é uma mentira cuidadosamente construída para proteger o ego da verdade devastadora. O problema nunca foi a técnica. O mapa para acessar a Matrix, aquele conjunto de instruções que permite reprogramar a realidade através da consciência direcionada, existe e está disponível. Funciona com precisão matemática para aqueles que genuinamente o utilizam. Mas a vasta maioria nunca consegue sequer ler o mapa corretamente porque opera sob bloqueios invisíveis que distorcem cada instrução, sabotam cada tentativa e garantem que o acesso permaneça eternamente fora do alcance. Esses bloqueios não são acidentais. São o resultado de condicionamentos sistemáticos implantados desde a infância através de sistemas educacionais, estruturas religiosas, narrativas culturais e até mesmo através de interpretações superficiais dos próprios ensinamentos espirituais. Cada camada de condicionamento foi projetada para criar a ilusão de que você está buscando o acesso, quando na verdade está apenas reforçando as grades da sua própria prisão perceptual. Existe uma transição crucial que separa aqueles que meramente conhecem o mapa daqueles que realmente o utilizam. Essa transição não é intelectual. Não se trata de acumular mais informações ou encontrar a técnica perfeita. É uma mudança radical na estrutura operacional da consciência, uma dissolução de bloqueios tão profundamente enraizados que a maioria os confunde com a própria identidade. Silenciosamente, uma pequena parcela da humanidade já realizou essa transição, operando em um nível de realidade onde a Matrix responde diretamente às instruções conscientes. Enquanto isso, bilhões permanecem presos não por falta de acesso ao conhecimento, mas por bloqueios invisíveis que transformam cada tentativa de mudança em mais uma confirmação da impotência aprendida. Para compreender por que o mapa permanece ilegível, é necessário primeiro entender o que realmente significa acessar a Matrix. A Matrix não é uma entidade externa ou um sistema tecnológico futurista. É o campo de informação-energia subjacente à realidade material, aquele substrato onde possibilidades coexistem antes de colapsarem em experiências concretas. Acessar a Matrix significa operar conscientemente nesse nível,
programando intencionalmente quais possibilidades irão se manifestar como sua realidade vivida. O mapa para esse acesso sempre existiu. Tradições antigas o codificaram em símbolos e rituais. Neville Goddard o destilou em instruções práticas diretas: assumir o sentimento do desejo realizado e persistir nessa assunção até que o mundo externo não tenha escolha, senão refletir o estado interno. A física quântica confirma os princípios subjacentes, demonstrando que o observador influencia o observado, que possibilidades existem em superposição até o momento da observação consciente. Mas aqui está a verdade que poucos admitem. Conhecer o mapa intelectualmente é completamente inútil se bloqueios subconscientes distorcem cada tentativa de aplicação. É como ter o manual de instruções para pilotar uma aeronave enquanto seus olhos estão vendados, suas mãos estão amarradas e alguém constantemente grita instruções contraditórias nos seus ouvidos. Tecnicamente, você tem o mapa. Praticamente você está completamente incapacitado de usá-lo. Os bloqueios que impedem o acesso operam em múltiplas camadas simultâneas. Existem bloqueios cognitivos que distorcem a percepção da realidade. Bloqueios emocionais que sabotam a sustentação de estados internos elevados. Bloqueios energéticos que drenam a força vital necessária para manter a coerência vibracional. E bloqueios de identidade, os mais profundos de todos, que fazem você acreditar que é alguém fundamentalmente incapaz de acessar esses níveis de realidade. Cada um desses bloqueios foi instalado através de anos, frequentemente décadas, de condicionamento repetitivo. A criança que é ridicularizada por acreditar em possibilidades mágicas aprende a suprimir a imaginação ativa. O adolescente bombardeado com narrativas de escassez e competição desenvolve padrões de medo e separação. O adulto imerso em sistemas que recompensam conformidade e punem originalidade cristaliza uma identidade baseada em limitação. O resultado é uma população que conhece todas as técnicas, mas não consegue aplicar nenhuma de forma efetiva, que visualiza o desejado enquanto sente visceralmente a falta, que afirma abundância enquanto opera internamente a partir de escassez, que tenta acessar estados elevados de consciência carregando o peso de identidades construídas inteiramente sobre limitação e medo, e então se pergunta com genuína confusão por que a Matrix permanece inacessível. Jacobo Greenberg documentou experimentalmente como bloqueios na estrutura neuronal impedem a percepção de aspectos sutis da realidade. Seus estudos mostraram que a maioria das pessoas opera com uma largura de banda perceptual extremamente limitada, filtrando automaticamente qualquer informação que contradiga suas crenças estabelecidas. Esse filtro não é meramente psicológico. É uma configuração neurofisiológica real que literalmente impede o cérebro de processar evidências de que a realidade é maleável. Os bloqueios que impedem o acesso à Matrix manifestam-se através de padrões reconhecíveis que a maioria ignora ou racionaliza. Identificar esses sinais com honestidade brutal é o primeiro passo para a dissolução. O primeiro bloqueio manifesta-se como inconsistência entre declaração e sentimento. Você afirma que é abundante, mas sente aperto no peito ao verificar o saldo bancário. Você visualiza o relacionamento ideal, mas experimenta ansiedade ao imaginar intimidade real. Você declara confiança no universo, mas age compulsivamente a partir de medo de perder controle. Essa dissociação entre o que você diz e o que você sente não é hipocrisia consciente. É o bloqueio emocional operando, garantindo que sua frequência vibracional real permaneça ancorada na limitação, independentemente do que sua mente consciente declare. O segundo bloqueio
revela-se através da dependência de validação externa. Você precisa ver sinais, evidências, confirmações de que está no caminho certo. Cada ausência de resultado imediato gera dúvida. Cada obstáculo é interpretado como prova de que o método não funciona. Esse padrão demonstra que sua crença no mapa não é genuína, mas condicional, dependente de aprovação externa contínua. A Matrix responde apenas à convicção interna inabalável, não à esperança ansiosa que constantemente busca reasseguramento. O terceiro bloqueio aparece como sabotagem no momento crítico. Você mantém a prática consistentemente, experimenta sinais de alinhamento, sente a mudança se aproximando e então, inexplicavelmente, abandona tudo. Retorna aos velhos padrões, justificando através de lógica aparentemente racional. Esse autossabotagem não é fraqueza de caráter. É o bloqueio de identidade, protegendo a versão familiar de você mesmo. Porque transformação genuína significa morte da identidade antiga, e o ego interpretará isso como morte literal. O quarto bloqueio manifesta-se como intelectualização excessiva. Você coleciona técnicas, estuda inúmeros sistemas, debate nuances filosóficas sobre manifestação, mas nunca realmente pratica de forma sustentada. O conhecimento torna-se um substituto para a aplicação, uma forma sofisticada de procrastinação que cria a ilusão de progresso, enquanto garante que nada mude fundamentalmente. Saber sobre o mapa torna-se mais confortável do que o desconforto de realmente usá-lo. O quinto bloqueio revela-se através de julgamento moral sobre desejos. Você quer algo, mas julga esse desejo como egoísta, materialista ou espiritualmente inferior. Essa fragmentação interna cria um campo energético caótico onde uma parte de você busca enquanto outra rejeita. A Matrix não responde a sinais contraditórios. Ela permanece neutra, aguardando coerência interna que nunca chega porque você está dividido contra si mesmo. O sexto bloqueio aparece como apego a narrativas de vítima. Sua história pessoal de dificuldades, traumas e injustiças torna-se parte central da identidade. Abandonar essa narrativa parece uma traição à própria experiência. Mas enquanto você se identifica como vítima de circunstâncias passadas, permanece vibracionalmente ancorado naquele estado, e a Matrix continua gerando experiências que confirmam essa identidade de impotência. O sétimo bloqueio manifesta-se como necessidade de compreender o mecanismo. Você exige saber exatamente como a Matrix funciona antes de confiar no processo. Essa necessidade de controle intelectual bloqueia a rendição necessária para que o mecanismo opere. É como exigir compreender completamente a gravidade antes de confiar que o chão sustentará seus pés. O mapa funciona independentemente da sua compreensão completa, mas não funciona enquanto sua desconfiança impede a aplicação genuína. Muitos que leem esses sinais reconhecem múltiplos bloqueios operando simultaneamente em suas vidas. Esse reconhecimento não deve gerar desespero, mas compreensão. Os bloqueios não são falhas pessoais. São condicionamentos instalados por sistemas que dependem da sua impotência para sua própria sobrevivência. Identificá-los com clareza já inicia o processo de dissolução. A razão pela qual os bloqueios permanecem invisíveis para a maioria é que eles operam através de uma inversão perfeita. Aquilo que parece ser esforço espiritual genuíno está, na verdade, reforçando as grades da prisão. Aquilo que aparenta ser busca por liberdade é frequentemente o mecanismo mais sofisticado de autoaprisionamento. No nível tridimensional da consciência, você foi ensinado que mudança requer esforço intenso, luta contra circunstâncias adversas e superação através de força de vontade. Essa programação é tão profunda que mesmo quando você aprende sobre manifestação,
e acesso à Matrix, automaticamente aplica a mesma lógica de esforço. Você força visualizações, batalha contra pensamentos negativos, tenta controlar cada aspecto do processo. Esse esforço compulsivo é o próprio bloqueio disfarçado de solução. A verdadeira mecânica de acesso à Matrix opera através de um princípio completamente inverso. Não é você que força a mudança, é a mudança que emerge naturalmente quando bloqueios são removidos e a coerência interna é estabelecida. É como desbloquear um rio. Você não faz a água fluir através de esforço. Você simplesmente remove as obstruções e o fluxo acontece por si mesmo. Considere o contraste. Na consciência bloqueada, você tenta sentir abundância enquanto nega a presença do medo de escassez. Isso cria tensão interna, um campo energético fragmentado onde sinais contraditórios cancelam-se mutuamente. Na consciência desobstruída, você reconhece o medo sem identificação, permite sua presença sem resistência e, naturalmente, volta sua atenção para o estado desejado. A diferença parece sutil, mas é absolutamente fundamental. Os bloqueios sobrevivem através de resistência. Cada vez que você luta contra um pensamento negativo, fortalece sua importância. Cada vez que tenta suprimir uma emoção indesejada, aumenta sua carga energética. Cada vez que julga a si mesmo por não estar no estado correto, adiciona mais uma camada de fragmentação interna. O ego aprendeu a transformar até mesmo práticas espirituais em ferramentas de autoflagelação. Neville Goddard ensinou algo que a maioria interpreta superficialmente: assumir o sentimento do desejo realizado. A interpretação bloqueada entende isso como fingir, como forçar um sentimento artificial enquanto nega a realidade presente. A interpretação desbloqueada compreende que é um relaxamento na certeza, uma rendição à naturalidade de já ser aquilo que se deseja. A diferença entre forçar e permitir, entre contrair e expandir, entre resistir e fluir. Aqui está a inversão mais profunda. No estado bloqueado, você acredita que precisa merecer o acesso, que deve se tornar suficientemente puro, iluminado ou digno antes que a Matrix responda. Essa crença é o bloqueio disfarçado de humildade espiritual. A verdade é que você já tem acesso completo, sempre teve. Os bloqueios não impedem o acesso, eles obscurecem a percepção de que o acesso sempre esteve disponível. A Matrix não julga, não recompensa os dignos e pune os indignos. Ela simplesmente reflete, com precisão imparcial, o estado de consciência predominante. Quando esse estado está fragmentado por bloqueios, a reflexão é caótica. Quando está unificado e coerente, a reflexão é precisa. O problema nunca foi ganhar acesso. Foi remover as distorções que impedem você de reconhecer que já está operando dentro da Matrix, apenas de forma inconsciente e caótica. Os bloqueios transformam o que deveria ser natural em artificial. Manifestação consciente não é uma habilidade extraordinária reservada para mestres iluminados. É a função básica da consciência operando sem obstruções. Cada pensamento, cada emoção, cada estado interno já está manifestando continuamente. Os bloqueios apenas garantem que essa manifestação seja inconsciente, caótica e predominantemente alinhada com medo e limitação. Dissolver bloqueios não significa adicionar algo novo. Significa remover camadas de condicionamento até que a clareza natural emerja. É como limpar um espelho empoeirado. Você não adiciona capacidade de reflexão ao espelho. Você simplesmente remove o que obscurece sua função natural. Da mesma forma, você não adquire capacidade de acessar a Matrix. Você remove os bloqueios que obscurecem o acesso que sempre existiu. Quando os bloqueios começam a se dissolver, a relação com a realidade muda fundamentalmente.
O primeiro desenvolvimento notável é a transição de observador passivo para operador consciente. Você deixa de reagir automaticamente às circunstâncias e começa a responder conscientemente a partir de um centro interno estável. Essa estabilidade não significa ausência de desafios, mas ausência de identificação com drama. A dissolução de bloqueios emocionais permite sustentar estados internos elevados independentemente de evidências externas. Isso é radicalmente diferente de reprimir emoções negativas ou fingir positividade. É a capacidade genuína de permanecer ancorado em certeza interna, enquanto a realidade externa ainda reflete estados antigos. Esse intervalo entre mudança interna e manifestação externa é onde a maioria falha, interpretando a defasagem como prova de fracasso, em vez de reconhecê-la como parte natural do processo. Relacionamentos atravessam realinhamento inevitável. Pessoas que ressoavam com sua identidade bloqueada naturalmente se afastam, não por rejeição ou conflito, mas por incompatibilidade vibracional. Simultaneamente, novas conexões emergem, pessoas que refletem e amplificam seu estado desbloqueado. Tentar manter relacionamentos antigos enquanto transforma internamente apenas cria atrito desnecessário. A percepção de tempo altera-se dramaticamente. Na consciência bloqueada, o tempo é linear e escasso, sempre insuficiente. Na consciência desbloqueada, o tempo revela-se maleável, responsivo ao estado interno. Sincronicidades multiplicam-se não porque o universo está enviando sinais especiais, mas porque sua percepção expandida agora registra conexões que sempre existiram, mas eram filtradas pelos bloqueios. Decisões deixam de ser batalhas internas entre opções contraditórias. Na ausência de bloqueios, clareza emerge naturalmente. A escolha alinhada torna-se óbvia, não através de análise lógica, mas através de ressonância visceral. Você simplesmente sabe, com certeza tranquila, qual caminho seguir. O aspecto mais desafiador da dissolução de bloqueios é a solidão temporária. Você opera em uma frequência que poucos ao seu redor compreendem. Conversas superficiais tornam-se energeticamente exaustivas. Dramas coletivos perdem relevância. Essa fase de isolamento não é permanente, mas é necessária. É o período onde a nova frequência se estabiliza sem interferência de campos energéticos incompatíveis. A dissolução consciente de bloqueios requer um protocolo específico que vai além de técnicas convencionais de manifestação. Este não é um método para adicionar algo novo, mas para remover sistematicamente as obstruções que impedem o acesso natural à Matrix. O primeiro passo exige identificação brutal de seus bloqueios específicos, sem autocompaixão excessiva ou autoflagelação. Simplesmente observe onde você sente resistência ao imaginar seu desejo realizado. Que emoções surgem quando visualiza a mudança? Que narrativas internas automaticamente sabotam suas tentativas? Documente esses padrões com precisão clínica. O segundo passo envolve a prática de testemunha desidentificada. Ao invés de lutar contra pensamentos e emoções bloqueadoras, observe-os como fenômenos transitórios na consciência. Quando surge medo, note mentalmente: medo presente. Quando surge dúvida, dúvida presente. Essa observação sem identificação gradualmente dissolve o poder desses padrões sobre você. O terceiro passo requer imersão na sensação do desejo realizado, mas com uma distinção crucial. Não force o sentimento. Entre em estado de profundo relaxamento corporal, permita que a mente se aquiete e então suavemente direcione a atenção para como seria natural sentir-se se o desejo já fosse realidade. Não o que você faria, mas como você seria. A diferença é entre performance forçada e reconhecimento natural.
O quarto passo demanda persistência sem esforço. Retorne ao estado desejado repetidamente, especialmente no limiar entre vigília e sono, quando filtros conscientes relaxam. Mas retorne como quem descansa em um lugar familiar, não como quem luta para alcançar um destino distante. A Matrix responde à frequência sustentada, não ao esforço compulsivo. O quinto passo é a liberação de apego ao como e ao quando. Seus bloqueios prosperam na necessidade de controlar o processo. Dissolução genuína requer confiança de que a manifestação ocorrerá através do caminho de menor resistência, que pode ser completamente diferente do que sua mente planeja. Defina o estado desejado claramente, mas libere completamente o mecanismo de entrega. Pratique este protocolo não como tarefa a ser cumprida, mas como retorno natural ao seu estado autêntico. 15 minutos antes de dormir são mais efetivos que horas de esforço tenso durante o dia. Consistência tranquila supera intensidade esporádica. A verdade incômoda é que a maioria nunca dissolverá seus bloqueios. Não por incapacidade, mas por escolha inconsciente de permanecer em território familiar. A identidade construída sobre limitação parece mais segura que o desconhecido da verdadeira liberdade. Bilhões continuarão conhecendo o mapa intelectualmente, enquanto permanecem vibracionalmente bloqueados, criando a ilusão de busca, enquanto evitam a transformação real. Você agora compreende por que o mapa permanece ilegível para tantos. A questão inevitável surge. Você continuará sendo parte das estatísticas, alguém que conhece, mas não aplica, que busca, mas não encontra? Ou assumirá a responsabilidade radical de dissolver os bloqueios que mantêm a Matrix inacessível, independentemente do desconforto que essa dissolução exige? Cada momento oferece a mesma escolha: permanecer na prisão confortável da identidade bloqueada ou atravessar o desconforto temporário da dissolução em direção ao acesso genuíno. A mudança real começa com a compreensão do seu papel como operador consciente da Matrix, e a única forma de conectar-se com essa inteligência operacional é através da prática consistente. Sua declaração não é apenas feedback. É o primeiro ato de assumir conscientemente que a responsabilidade pela dissolução é exclusivamente sua. A escolha sempre esteve na frequência que você decide sustentar.